Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sila Podcast, a sua autoridade dominante no mercado comercial brasileiro. E hoje nós temos aqui uma lenda do mercado logístico e industrial do Brasil. Nós vamos falar com o Mário da Reta. O Mário tem mais de 30 anos de experiência no mercado imobiliário, desenvolveu mais de 40 projetos, administra um portfólio de 1,5 milhões de metros quadrados, totalizando mais de 2 bi em patrimônio. Só pela ficha você já vira o tamanho da pessoa que tem aqui na minha frente. Mário, obrigado por estar aqui conosco. É um prazer estar aqui nesse podcast com você. Imagina, eu que agradeço aí a oportunidade, né? Imagina. Para começar, eu queria que você contasse um pouco aqui para a gente sobre você, sobre a história da Reta, como tudo começou. A história da Reta, ela se confunde um pouco com a evolução do mercado brasileiro, né? Então, a gente começou lá de trás, há 30 anos, onde não se falava muito em logística, né? E onde você tinha galpões, e nesses galpões se fazia de tudo. Você industrializava, mas também recebia mercadoria e, obviamente, distribuía já o produto pronto. Com o advento da internet e as pessoas começarem a comprar através dela, esse mercado começou a mudar, né? E mudou de uma maneira assim, extremamente radical. E a Reta acabou acompanhando todo esse crescimento. Então, o que significa? Que antes a gente trabalhava muito com indústria, né? Então a gente alugava e vendia galpões sempre para a indústria. Depois disso a gente começou a trabalhar também para depósitos e aí finalmente a logística descentralizada por conta da internet. Isso fez com que surgissem os primeiros condomínios e nós fizemos o primeiro em São Paulo, né? Que foi um retrofit, né? Então pegamos um galpão que era de uma indústria de calçado que acabou fechando as portas, faliu e tal, e a gente transformou aquele galpão enorme lá em Santo Amaro, que era uma região muito assim voltada para a indústria, né? Tinha uma zona industrial muito grande, e desse galpão a gente fez 33 galpões menores, né? Caramba! Aproveitamos a infraestrutura de energia, que era abundante, então você tinha bastante energia distribuída em todo o projeto, então tinha uma cabine de entrada e duas cabines secundárias, né? E a gente alimentava os galpões, fizemos a mesma coisa com a água e obviamente criamos uma portaria, colocamos ramais para ter interfone, né? Aquela segurança que era dividida com todos, e fizemos o primeiro condomínio, né? Então foi assim que nasceu, e depois vieram os outros, né? Mas a Reta acabou ficando conhecida já por ter feito esse primeiro, né? Aí fizemos os demais em outras regiões, não só em São Paulo, como também no ABC, no Taboão da Serra, enfim, vários empreendimentos espalhados pela grande São Paulo, né? E logo em seguida a gente fez um empreendimento novo, que é o Space Center, que é um dos mais antigos que a gente administra, que é um terreno que a gente adquiriu para um grupo de investidores brasileiros, e era uma antiga fábrica. A gente pôs a fábrica abaixo, não foi um retrofit, aí foi um projeto novo, que fica na Vila Anastácio, frente para a Marginal, e nós fizemos o primeiro empreendimento nosso novo, né? Não retrofitado. E deu muito certo, está lá até hoje, foi um sucesso, né? É 100% locado, não tem uma vacância desde que ele foi criado, que já tem quase 30 anos também. Caramba! Né? Então, essa foi mais ou menos a história da Reta, como ela nasceu, e, obviamente, depois disso, a gente foi agregando mais coisas, né? Hoje você é um hub de soluções, né? Você não faz só retrofit, você faz construção, todas as soluções. Quais são as que você... A gente teve que agregar no nosso negócio a parte de engenharia e a parte de arquitetura, né? Não só isso, também toda a parte operacional da coisa, né? Que hoje não é simplesmente você criar um empreendimento e colocar um porteiro lá, né? Então você tem que ter inteligência para tudo, né? Então a portaria tem que funcionar bem,
todo o conjunto que recebe tanto funcionários como caminhoneiros, como entregadores, né? Tudo tem que funcionar em sintonia, né? E, obviamente, a armazenagem também. Então, quando entra, sai o inquilino, toda essa história, a gente acabou tendo que ter uma estrutura para a gente poder atender, né? Então, não só a parte operacional, como de engenharia, como de arquitetura, que a gente ajuda nossos inquilinos e os proprietários, a gente teve que criar também internamente alguns departamentos, como principalmente o nosso jurídico, né, que é bem completo, e contamos com o jurídico próprio. Também a parte de TI, que não trabalha somente interna, né, então ela ajuda em como você vai construir uma portaria que funciona, né, o que ela precisa ter. Então, o nosso TI está sempre presente, né, aprimorando as coisas, colocando do que tem de mais. Antigamente era cara crachá, né? Uhum. Hoje não é mais, hoje é só cara. Então, tem lá um monitorzinho e você é identificado com um reconhecimento facial. Então, e hoje, quando um caminhoneiro chega, você já tem a vinda dele previamente já anunciada, o que facilita tudo, né? Então, sim, tudo isso é tecnologia. Então, a gente teve que se adaptar a isso também. Então, condomínios que a gente construiu há 15, 20 anos atrás, hoje a gente teve que retrofitar a portaria, né? Então, é uma evolução constante, né? Então, tecnologia hoje faz parte da nossa vida, né? Não é simplesmente você chegar lá, fazer uma guarita blindada. Acabou isso, né? Você tem que ter algo a mais, né? Então, vocês pegam um terreno, vocês constroem, vocês administram, vocês alugam, vocês fazem tudo, desde um terreno até um imóvel pronto que você adapta a ele, você faz de cabo a rabo. O investidor entrega para você um terreno e recebe lá todo mês um aluguel. Às vezes ele nem entrega um terreno, às vezes ele pede para a gente procurar um terreno porque ele quer investir, né? Então, encontrar um bom terreno hoje é um grande desafio, né? Por quê? Porque os bons terrenos já foram vendidos, né? Com certeza. Então, hoje, às vezes, você tem que comprar uma montanha, cortar ela no meio e transformar num grande platô e aí desenvolver o projeto, né? Então, até chegar a isso, tem todo um trabalho que você tem que fazer, né, de como identificar esse terreno, criar esse projeto em cima e aí, obviamente, ver se ele é viável ou não. Então, esse trabalho a gente faz hoje internamente, né? Toda essa estrutura a gente tem dentro da empresa, com alguns parceiros, coisas que a gente não faz, obviamente a gente tem parceiros que faz. E sim, a gente pode construir também, mas a gente também pode gerenciar o projeto para que ele saia de acordo conforme o desejado e que o dinheiro do investidor seja bem aplicado, né? Para que não haja, para que ele não pense em uma coisa e receba outra. Então, a gente é o olho do investidor naquele projeto e depois de pronto, a gente aluga e administra até o fim da vida, né? Para que ele fique sempre com uma cara, vamos dizer assim, moderna, jovem, né? E não envelheça e amanhã, quando tiver que vender aquele ativo, ou então alguém faz um empreendimento do lado, o inquilino migra pro mais novo, né? Então, a ideia é fazer com que o inquilino nosso seja muito bem amparado nesse empreendimento a vida inteira. Que ele tenha esse amparo tanto na parte de engenharia, como de arquitetura, como de tecnologia. Que os nossos empreendimentos sejam sempre com um jeitinho de novo, entende? Eternos, né? Não tem nada muito eterno, mas eu acho que, assim, perto do que a gente vê no mercado, eu diria para você que as próximas gerações ainda vão habitar os empreendimentos que a gente cuida, né? A ideia é essa, né? Trazendo aqui um pouco de cor no nosso bate-papo, o Brasil hoje soma quase 28 milhões de metros quadrados de galpões logísticos. E aí a gente, dentro do monitoramento da Sila, o nosso público já está acostumado, você, cliente nosso também, a gente está falando aqui de grandes galpões, Só que esse volume, ele cresceu muito, né? Desde o início lá de 2020, cresceu 74% o estoque de volume entregue, né? Então, a pergunta que eu quero começar aqui, como que você enxerga esse momento de crescimento? Você acha que o setor está consolidando, ainda há muito para crescer? Como estão as oportunidades? Como é que você vê esses números e traz aí com 30 anos de experiência
esse momento atual? Eu enxergo como uma... quando você fala 2020 para cá, são 5 anos apenas, né? Então, a gente teve o advento da pandemia, onde todo mundo se acostumou a comprar pela internet, né? Então, isso fez com que esse mercado logístico se impulsionasse, claro. Então, esse foi um grande fator, né? Um grande momento, assim, de divisor de águas. Uma coisa era até a pandemia, depois para cada pandemia, né? E o que eu vejo? O mercado de São Paulo, Grande São Paulo, ele está maduro, já é um mercado, eu diria para você, que ainda vai crescer, mas talvez a gente não veja um crescimento tão radical como esses 5 anos para cá que você citou, né? Mas as outras capitais, eu acredito que sim. As outras capitais que precisam ainda crescer logisticamente falando, deve ter, a partir de agora, um crescimento bem elevado, né? O Nordeste é um exemplo disso, né? Então, a gente via antes 2 capitais sempre se despontando, como Salvador, Grande Salvador, né? E Recife, Grande Recife. Hoje já não. Hoje você vê João Pessoa já crescendo. Então, se pegar de 2, 3 anos para cá, essa curva também é bem radical nessa região da Paraíba. E depois você vê a mesma coisa acontecendo no Ceará, né? Então, o Ceará também agora já criou novas oportunidades para galpões e o mercado lá está absorvendo muito bem isso, né? Então, você nota que as coisas estão descentralizando, né? E a região de Minas também, que é Betim, Contagem, sempre já teve mais focado para a indústria, então hoje você já vê galpões logísticos no meio das indústrias, que Contagem e Betim era só indústria, né? Sim. Então dificilmente você viu um projeto, exceto dos grandes varejistas que iam lá e faziam um galpão para atender eles. Hoje não. Hoje você vê investidores investindo em projetos especulativos, coisa que antes não existia isso na grande BH, né? E a coisa também está indo para outros locais, né? Por exemplo, Campo Grande, que é capital do Mato Grosso do Sul, a mesma coisa você vê em Cuiabá, que já começa, e Goiânia, em volta de Goiânia, algumas cidades em volta que são cortadas para os BRs importantes, que você vê crescimentos também muito considerado. A própria Zona Franca de Manaus hoje, que só tinha indústria, hoje Manaus precisa de galpão para logística. Sim. Né? Então, por quê? Porque quem mora lá também consome, né? Então, São Luís, outra praça também, que quase não tem galpões. Então, esses mercados vão crescer barbaridade, né? E eu nem cheguei no sul ainda, tá? Nem vou falar do Porto, a região do Porto de Itajaí, do Porto de Itapuá, que fica ali na região de Guaruva, né? Em Santa Catarina tem 5 portos, né? Então, obviamente, os portos impulsionam muito os galpões logísticos, né? Fora o que é o restante, que é o consumo daquela própria população de algumas cidades, como Florianópolis, Grande Florianópolis, como Joinville, né? Que são muitos habitantes e precisam consumir. Então, também hoje você vê galpões voltados para isso. Curitiba e São José dos Pinhais também, né? Tem um crescimento gigantesco de galpões, né? Que antes você tinha uma vacância muito grande, hoje você passa por lá, quase você não vê galpão para alugar, né? Então, também está crescendo bem. E lá, como tinha bastante galpão vazio, então esse mercado acabou ocupando tudo. Então, agora você começa a ter que desenvolver novos projetos, né? Porto Alegre passou por um, vamos dizer assim, uma situação difícil, né? De enchente. Sim. Né? Então, fez 1 ano agora. Está se recuperando. Você sabe muito bem que como que aconteceu ali não foi fácil, mas é um mercado maravilhoso, né? Um mercado excepcional, que você tem assim um consumidor que é extremamente com poder aquisitivo bom, né? E obviamente ainda tem bastante terrenos que você pode desenvolver projetos longe de enchente, né? Então, o mercado também que eu acho que vai crescer. Eu acho que eu dei um panorama aí, mais ou menos. É muito interessante, mas a gente chega num momento que a taxa de vacância Brasil está abaixo de 8%. Quando a gente fala Brasil, é média Brasil. Tem regiões que estão 0%, tem regiões que tem 2%. E aí a gente entra num ponto aqui, porque o consumo
as pessoas aprenderam a consumir online e a demanda, como você acabou de bem explicar, ela é crescente em várias regiões, né? E vocês, a Reta, ela é referência no assunto de retrofit, né? E aí, como é que você avalia esse momento? Porque quando você tem baixa vacância, você tem uma demanda muito alta, o caminho mais rápido é o retrofit, né? Não tenha dúvida. Alguns projetos que não são de grandes depósitos, grandes armazéns, né? É possível você pegar galpões mais urbanos e retrofitar, né? O grande desafio do retrofit hoje é o estacionamento, né? Porque aqueles galpões antes não tinham tanto estacionamento porque você não tinha essa carência de manhã cedo estacionar lá 100, 150 picapinhas ou qualquer outro tipo de veículo para poder distribuir esses produtos no mesmo dia naquele centro urbano, né? Então, hoje o grande desafio é como retrofitar um empreendimento num local urbano onde você tem ausência de estacionamento, você tem horários para tudo, né? Para entrada e saída, essas coisas todas, né? Então, esse é um grande desafio do retrofit, mas que ele é hoje uma grande alternativa para a falta de terrenos nesses ou terrenos caros, né? E isso não tenha dúvida, né? Do que você construir um projeto greenfield, né? Então, acho que sim, o retrofit hoje é um grande aliado, sempre foi, principalmente para nós, que a gente sabe como fazer, a gente tem essa expertise, Sim. sabe como funciona, sabe onde tem que arrumar. Então, acho que e vai ser sempre um grande negócio para quem, obviamente, tem o privilégio de ter um imóvel desse que pode ser retrofitado, entendeu? Vocês, pelo que a gente conversou aqui, não só de conhecimento, mas você atua no Brasil inteiro. Ah, sim. Quem tiver aí desesperado com um galpão e precisar de um retrofit, A gente faz, o escritório aqui em Cotia, né? a gente escolheu Cotia porque é muito próximo do Rodoanel e então para a gente acessar as principais rodovias hoje, o Rodoanel ele facilita muito, né? Sim. Então eu estou a 6 quilômetros do Rodoanel, então é muito rápido, muito fácil e você acessa todas as rodovias por ele, né? Graças a Deus o último trecho está ficando pronto, então facilita mais ainda, né? Mas é assim, o retrofit hoje ele pode ser feito em qualquer lugar do Brasil, né? A nossa expertise é trabalhar com galpões. O que eu não faço é outros setores, como escritório, residência, a gente não atua. Uhum. Agora, galpão, sim, a gente pode atuar em qualquer lugar do país, entende? E agora eu quero entrar um pouco na demanda dos inquilinos, né? Que hoje os inquilinos são muito distintos, né? Acredito eu, se a gente olhar de 10 anos para trás, né? Então a gente vê exigência por tecnologia, localização, flexibilidade de layout e soluções customizadas. Na tua visão, quais são as principais exigências dos inquilinos hoje? Então, eu vejo assim que em alguns locais onde os galpões são construídos, né, e que demanda de muita mão de obra, né, então, às vezes você pega um galpão para um grande operador logístico, ele tem 2.000 funcionários, ele tem 1.000 funcionários, né. Primeiro começa a educação, né, então a educação hoje é o ponto-chave para que você possa contratar um funcionário, né? Então você precisa de escola, precisa de treinamento, precisa de cursos específicos e precisa, obviamente, ter essa mão de obra, tem que ter abundância de mão de obra. Então não basta simplesmente eu comprar um terreno barato e ir lá construir um galpão achando que tudo vai funcionar maravilhosamente bem. Então hoje educação, escola, cursos técnicos voltados para a logística, voltado para a TI, voltados para porque hoje você vê grandes operadores logísticos operando com robô, né? Então, Já tem muito robô aqui no Brasil. robô para burro aí, né? E, claro, fazer um galpão com, com planicidade total no piso para que um galpão possa funcionar é um desafio da engenharia, Uhum. que dá para você executar. Mas quem é que vai operar o robozinho, né? Quem é a pessoa que vai ser contratada Sim, uma outra, e aonde ela vai morar, em que cidade ela está morando, né? Então, às vezes você faz o galpão lá numa cidade onde, infelizmente, não tem essa mão de obra, você tem que importar de outra cidade, aí você tem a questão de transporte, todo esse custo que você tem que pôr na conta, né?
Pelo que você está me contando aqui, hoje a principal demanda do inquilino é extra galpão, né? Sem dúvida. Não é mais só olhar para o galpão. Não, Antigamente você se isso. ajeitava ali nas 4 linhas. Hoje você tem que estar numa infra totalmente. Tem que pensar em tudo, né? Às vezes, um prefeito faz um projeto de lei onde ele dá uma isenção fiscal de alguma coisa, né? Mas aí você vai olhar, você coloca lá o seu galpão, você tem que cumprir X anos e você não tem mão de obra. E quando tem mão de obra, não é qualificada. Então, na realidade, você não conseguiu nada, né? Então, você criou foi um problema para sua empresa, né? E não uma solução. Porque o galpão você constrói bem, em qualquer lugar. É uma questão de engenharia. Agora, mão de obra, não. É outros fatores, né? Onde envolve prefeito, envolve aquela política da cidade, que ela tem que acompanhar esse crescimento, né? Então, a cidade que quer, por exemplo, receber galpões para logística ou para a indústria, ela sabe que tem que preparar os cidadãos dela para essa atividade, né? Então, isso acho que ainda falta muito no Brasil, essa integração, sabe? Sim, Né? era uma coisa mais. Isso então, sendo muito objetivo e direto aqui, é o caso de Extrema, né? Então, Extrema se vira como pode, né? Extrema é uma cidade que recebeu muitos galpões, uma cidade pequena, e que depois desses galpões chegarem, foi se começando a construir vários empreendimentos residenciais, né? Então, mas um empreendimento residencial, ele demora até ser construído, até ser habitado, até ser desenvolvido, né? E muitas vezes você não tem lugares para verticalizar, são condomínios residenciais ou loteamentos horizontais, né? Que cidades como aquela, então é muito difícil. Então, Extrema hoje recebeu mão de obra de tudo quanto é lugar, né? E é muito difícil você contratar, é muito difícil, né? Então, às vezes, até para nós, como tem manutenção lá, eu tenho que trazer gente de outro estado, tem que trazer de São Paulo, né? Que Extrema é outro estado, Sim. né? Você leva a equipe para lá, né? Por quê? Porque você não tem quem arrume uma bomba, não tem quem arrume uma ETE, por exemplo, né? Não tem, né? Não tem empresas qualificadas com pessoas qualificadas, né? Mas não é só Extrema, né? Cajamar também. Cajamar ainda tem um privilégio porque está próximo a São Paulo, né? Você resolve mais rápido. E aí você tem Osasco, você tem outras cidades próximas, como por exemplo Franco da Rocha, que são populosas, né? E, então é mais rápido para o funcionário chegar. Agora Extrema não, já é bem longe, né? Entendeu? Então tem essa situação difícil de você resolver. Trazendo agora só olhando para o galpão, né? Eu queria tirar de você esse conhecimento. O que o inquilino hoje exige da construção, do galpão? Mudou muito. Por exemplo, você já citou robotização. Para ter robotização, você precisa ter o piso nivelado a laser. O que mais que os inquilinos hoje estão exigindo? Piso nivelado a laser não é uma novidade. Sim, Né? perfeito. O piso para esse tipo de atividade, ele tem que ter um certificado de 100% plano. Nivelar a laser não quer dizer que o piso estará plano, né? Então, obviamente, você tem que ter maiores cuidados na base do piso, né? Uma boa compactação do solo e aí um belo projeto de piso para que possa atender essas necessidades, né? Mas não é só o piso, teto, obviamente. Agora, o teto, sim, hoje é um desafio, porque você armazena de tudo dentro do seu galpão. Então, nós vivemos num país tropical. O verão está cada vez mais quente. Sim. Né? Então, tem que ter soluções de cobertura, né, que possam ter uma troca de calor eficiente e a temperatura do galpão seja mínimo razoável, né, para que você possa operar lá dentro. Né? Então, isso é um dos requisitos muito procurado hoje. Então, galpões muito quentes, a gente tem dificuldade para alugar. Galpões que têm uma boa troca de calor, uma boa infraestrutura disso, você tem mais facilidades. Né? E não só isso, você tem que ter pátio. Né? O pátio de galpão para caminhões você tem que ter hoje, porque cada vez você recebe mais caminhões, sai mais caminhões, então, e dormem no pátio, então também há necessidade disso, né? Fora isso, você tem que ter algumas coisas renováveis, como, por exemplo, o mercado quer pagar menos energia, quer pagar menos água, menos esgoto. Então, ter um empreendimento hoje que tenha
Painel solar seria o ideal se todos pudessem ter, para você economizar energia, ter água tratada, né? E também água de reuso, então diminui custo. A parte de esgoto, a mesma coisa, os empreendimentos são longe, tem que ter uma boa estação de tratamento de esgoto, né? E não só isso, tem que ter retardo para você não causar enchente em córregos vizinhos, né? Então, um bom projeto, ele carece desses acessórios que são muito importantes e energia, que é o maior desafio hoje, né? Então, tudo é elétrico. Sim. Entende? Então, Até os precisa veículos, ter energia. né? Tem muitos que estão... Energia estável, coisa que os projetos quase não têm. Porque há uma instabilidade muito grande quando chove, né? Às vezes passa um dia, 2 dias sem energia. Nas nossas casas acontece isso. Imagine em galpões e em lugares onde a linha passa no meio de uma roça de eucalipto, por exemplo, né? Então, e os mezaninos? Os mezaninos... Estão em desuso? Não é questão de desuso. Antes se usava mezanino para escritório, hoje não se usa mais, né? Então, ninguém faz mais galpões com mezanino. Só quando é modularzinho. Agora, para galpões grandes, não, né? Você faz sob demanda, né? Se precisar, faz. Aí você deixa preparado uma infraestrutura, tanto de água, esgoto e tal, preparada para fazer aquele mezanino sob demanda, né? Tá. Então, a ideia hoje é só fazer as grandes naves sem isso, né? E bastante doca, claro, rampa de acesso, para que a empilhadeira possa, às vezes, descer, ou o veículo entrar dentro do galpão. Porque hoje o veículo entra dentro do galpão para coisas menores, para ele abastecer de coisas menores, né? Então, isso antes não tinha. Então, hoje tem que ter rampa também, não é só doca. Rampa para dentro do galpão. Isso, para que é o veículo entre, para que o veículo entre dentro do galpão. O veículo que vai retirar, né? Então, tem algumas empresas que nos pedem, principalmente as aqui, próximas mais próximo da cidade. Da cidade, né? Olhando para o futuro, né? A gente falou um pouco. São galpões mais modulares, automatizados e inteligentes. Olhando aí o 5G com força, então, robotizado. Isso é muito distante? Você falou que não, né? Não. Na realidade, eu acho que hoje você tem que ter tudo, né? Então, o cardápio tem que ser completo. Antes não era assim, né? Então, 1 ou 2, você tinha os galpões grandes e os galpões pequenos. Os modularzinhos e os big box. Agora não. Você tem que ter de tudo. Né? Por quê? Porque o inquilino hoje ele aluga galpão de 100 metros até 100, 150, 200 mil metros. Né? Então, às vezes, o mesmo inquilino precisa de um galpão pequenininho porque ele quer atender aquela região ali. Mas lá, no hub dele, ele tem um galpão de 100, 150 mil. Então, você precisa ter tudo. Né? Precisa ter um cardápio completo. Então, o mercado hoje está bem interessante, porque você consegue atuar em vários tamanhos. Né? Você ganha dinheiro em vários negócios, né? Não é só fazendo um galpão grande, você ganha dinheiro fazendo um galpão pequeno também. Quanto mais dentro da cidade, menor o galpão. Menor o galpão, obviamente, porque ele vai distribuir fracionado, né? Porque todo mundo quer receber a mercadoria, comprou agora há pouco, quer receber hoje ainda. Sim, a geração dos ansiosos. Exato. Eu sou um pouquinho. Eu quero aproveitar para agradecer o nosso apoiador, a LIT, uma empresa especialista em eletrônicos e acessórios de alta qualidade, que tem como produtos fones sem fio, carregadores, cabos e muito mais. Lembrando que vocês, seguidores, têm um cupom SILALIT10. As informações e o link eu vou deixar aqui na descrição. Aproveitem. O que tem mais peso no preço do aluguel para você? Localização, tecnologia, flexibilidade, sustentabilidade? A localização ainda é determinante, né? Então, você pega o Haier dentro de São Paulo é um preço, até 30 é outro, e assim vai, né? E, obviamente, algumas capitais têm um preço muito parecido com São Paulo também, pela escassez de galpão. Então, às vezes você não imagina, mas tem capitais aí que tem o preço idêntico aqui, né? É até estranho, mas é o que acontece. Algumas cidades, por exemplo, têm preço parecido com São Paulo, né? Então, o que eu vejo? Você pega um exemplo de Itajaí, por exemplo. Cara, Itajaí, você aluga com o mesmo preço de São Paulo. Sim, tem lugares até mais caros que São Paulo. Exato. Então, por quê? Porque tem demanda para isso, por causa do porto, por causa de uma série de vantagens que tem ali, né? E a localização manda nesse caso, né? Então, o galpão estando lá é uma coisa, o galpão está lá em Blumenau, já o preço é outro, apesar da diferença de ser 70 quilômetros, 50, 70 quilômetros, Itajaí para Blumenau. Então,
Um galpão em Itajaí pode custar R$ 35 o metro. Em Blumenau ele custa 18, 17, que está muito próximo, né? Então veja que a localização é primordial, né? Sim. Vocês, a gente conversando não só nos bastidores, a gente se conhece há muitos anos, vocês têm um reconhecimento de manter um relacionamento duradouro com os inquilinos, né? Ou seja, os inquilinos de vocês têm pouca rotatividade pela qualidade do serviço que vocês oferecem, né? Qual é a estratégia que vocês usam para, não sei se você pode dividir isso com o público, Lógico. Quais estratégias que você usa para manter os imóveis bem ocupados, os imóveis que vocês administram? Eu acho que começa de uma gestão honesta, né? Começa aí. O que é uma gestão honesta? Primeiro você tem que ser limpo, depois organizado e depois, juntando tudo isso, é uma palavra que eu gosto muito de usar, que é o capricho, né? Então a gente gosta muito das coisas caprichadas, né? Então o jardim impecável, o pátio extremamente limpo, tudo muito bem cuidado, tudo funciona, todos os equipamentos das áreas comuns têm que funcionar, né? Toda a parte de incêndio, como proteção contra incêndio, como cobertura. Imediatamente, quando a gente tem um vazamento de uma cobertura, a gente tem uma equipe pronta para ir lá resolver, né? Não precisa inundar o galpão da pessoa, né? Se acontecer isso, a gente vai lá e resolve imediatamente, né? E depois trata do problema como uma solução definitiva. Então, a Reta é equipada hoje com uma equipe que pode dar essa solução de imediato, né? E isso tudo, juntando todos esses fatores, mais o atendimento nosso, mais nossa equipe, mais nossos funcionários que estão acostumados a trabalhar com galpão tantos anos e sabem dar a solução, juntando tudo isso, fazem com que a gente seja confiável, né? Então, eu acho que a confiança que você tem no gestor é super importante. Né? Saber que nós vamos resolver, que eu não vou te levar um problema, eu vou te levar a solução. E muitas vezes eu já executo ela. Né? Então, acho que essa rapidez, essa como é que eu vou te dizer, essa prestatividade, né? Você antecipa, né? Você não espera acontecer, você exato, faz uma manutenção preventiva. Isso já é obrigação, já, né? A gente nem acha isso que é uma vantagem, né? Mas eu diria para você, como fazer a manutenção preventiva é o segredo, né? Porque não basta simplesmente, sei lá, limpar uma calha, entende? Sim. Você precisa identificar se aquela calha ainda dura bastante tempo. Né? Você limpa hoje, ela vai daqui a pouco dar o mesmo problema. A mesma coisa a cobertura, né? Cobertura metálica é um grande desafio. Né? Como manter ela sempre em estanque, né? Porque a água não entra dentro e fica para o lado de fora. Né? Então, é um grande desafio isso. E a gente, desses anos todos, aprendeu muito e continuamos aprendendo a gama de produtos que a gente recicla dentro da Reta, né? Que vai eliminando o que não presta e separando o que presta, né? É uma coisa que a gente se orgulha muito em fazer. Porque o resultado é muito bom. O resultado dele é duradouro, né? Eu não preciso fazer o serviço 2, 3 vezes. Faço uma vez só e pronto. E aí a fidelização é natural, isso, né? Não tem... Agora a gente está caminhando para o fim. Para onde vai a Reta nos próximos anos? Você tem novos serviços ou modelos que você está desenhando? Olhando, você é novo, você gosta de falar que não, né? Mas você é bem novo ainda, o mercado precisa bastante ainda do seu trabalho. Eu acho assim, a gente hoje tem investido muito em tecnologia, em sistemas, né? Então a ideia é usar tudo que está à nossa disposição. Né? Antes não tinha isso, quando a gente começou, a gente não tinha essa quantidade enorme de sistemas, né? De softwares que podem nos ajudar a isso. Então, o grande desafio nosso hoje é como implantar esse software num negócio tão complexo como é a gestão de galpões e condomínios, parques logísticos, que recebe indústria, que recebe depósitos das mais diversas espécies, como organizar esse fluxo de informações. Né? Então, isso a gente tem trabalhado assim muito e testado tudo que tem disponível até encontrar o produto certo, né? Então agora a gente está muito perto disso, de ter isso, vamos dizer assim, organizado dentro da empresa, né? E a ideia é fazer com que o nosso trabalho fique mais fácil. Não digo mais fácil, mas eu digo que
a comunicação flua melhor, as soluções fluam melhor, né? E para que a gente possa crescer sempre com os pés no chão. O meu lema sempre foi esse: não crescer muito, mas crescer sim com os pés bem grudadinhos no chão, não fazer bobagem e continuar sendo essa empresa honesta, que é o que a gente sempre vendeu no mercado, né? Esses valores que a gente faz questão de cultivar até quando eu estiver vivo, né? Vai durar bastante. Então, tecnologia é a palavra da vez. Agora a ideia é essa, fazer com que a empresa se torne mais tecnológica, né? A gente tá indo bem. Acho que... Com certeza. Parabéns pelo trabalho. Infelizmente, a gente tem que encerrar por aqui. Foi um prazer ter você aqui. Certamente vou te chamar novamente para a gente conversar. Acho que nossa parceria, ela começou e não tem prazo para acabar. Então, conte comigo. A gente gosta muito de vocês. Obrigado. Nossa equipe gosta muito de trabalhar com vocês. Então, eu acho que isso vale muito mais do que outras coisas. Muito obrigado. E para vocês, não esqueçam de curtir aqui o nosso conteúdo, seguir a gente nas redes sociais, seguir a Reta também nas redes sociais da Reta. E lembrando que qualquer críticas, dúvidas, sugestões, insights, ideias, é muito bem-vindo aqui para a nossa equipe, para a gente continuar entregando o melhor para vocês. A cada 15 dias um episódio novo vai surgir aí na telinha de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência.